E aí galera, tudo bem? Eu fiquei responsável por fazer essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Boa Vista. Resumindo para vocês como é que funciona, a entrevista tem duração de 12 minutos e ela é dividida em 3 blocos. O primeiro deles tem duração de 9 minutos, onde eu vou fazer algumas perguntas já selecionadas para o candidato e ele tem tempo livre para responder essas perguntas. Claro, quanto mais objetivo ele for, mais perguntas nós conseguimos fazer. O segundo bloco é um bate-bola, onde eu vou falar o nome de algum político, de alguma personalidade, e o candidato vai resumir em poucas palavras aquilo que ele acha da pessoa. E é claro, por fim, o terceiro bloco, onde ele vai dirigir a mensagem para a nossa comunidade acadêmica, para quem estiver nos assistindo, sobre as suas considerações finais. Hoje nós temos aqui o candidato Roberto Ramos, ex-reitor da Universidade Federal de Roraima e candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, candidato? Tudo bem. Bom, então vamos, sem mais delongas, vamos começar aqui a sua entrevista. Eu vou começar a marcar o tempo a partir de agora. Então vamos lá. Bom, o senhor é de casa, ex-reitor da universidade, teve a sua gestão marcada por obras de infraestrutura, mas também temos que convir que o período da sua gestão se encaixou com uma época de pujança econômica brasileira, um período de investimento das universidades federais, e hoje nós vivemos um período reverso, inclusive o município. Então, a pergunta que eu quero fazer para o senhor, em termos de gestão, nessa época de contração econômica, o que o senhor pode fazer, enquanto prefeito, para otimizar os gastos da prefeitura, para conseguir fazer mais com menos? Quais são as suas prioridades? Eu acho que é o mesmo que foi utilizado na Universidade Federal. Antes da gente considerar o boom do desenvolvimento da UFRR, é importante dizer que a universidade tinha seus momentos bem difíceis na época. Os 2 primeiros anos de gestão foram anos difíceis, mas mesmo assim nós avançamos considerando o trabalho, que é exatamente isso que a prefeitura precisa ter, alguém que trabalhe de fato por ela. E eu acho que o trabalho faz com que nós possamos conseguir muitas coisas. Assim, otimizar o orçamento, garantir novos investimentos, buscar fazer com que essa cidade cresça a partir das suas necessidades. Necessidades que são construídas juntamente com a população. Ou seja, as soluções vão vir a partir do diálogo entre prefeitura, gestor municipal e população. São coisas importantes ou são elos importantes para que se otimize o orçamento público e se aplique devidamente. É interessante o senhor comentar sobre essa questão de elo entre o gestor público e a população, porque nós temos na prefeitura o programa Braços Abertos, onde a prefeita atualmente vai aos bairros e consulta o interesse popular sobre determinada pauta. Quais são as pautas da população? E também nós temos os conselhos municipais. Eu queria comentar com o senhor sobre 2 questões. Primeiro, o que o senhor pretende fazer com esse programa, o Braços Abertos? E segundo, eu queria comentar especialmente da situação do Conselho Municipal da Juventude, que foi criado em 2013, mas que não foi implementado, e os conselhos municipais sofrem um certo desprestígio da atual gestão. Então eu queria saber de que forma o senhor pretende atuar com esses conselhos municipais, que nós sabemos que são conselhos propositivos, conselhos deliberativos e aproximam o gestor da população. Uma das características da nossa gestão é exatamente a capacidade de diálogo. É fazer com que se possa ouvir e dialogar com os movimentos sociais, a partir dos conselhos, a partir da própria população. A ideia é trabalhar em conjunto. Isso que não acontece hoje, porque você não tem. Quando você olha, por exemplo, o conselho que cuida da criança e do adolescente e vê as condições que hoje se encontram, não tem como dizer que há um diálogo efetivo. Outro dia, conversando com as organizações indígenas, a dificuldade de encontrar uma agenda com a prefeitura atual. Você não tem esse elo. Então, para nós é muito importante construir esse elo, que aí a política pública chega no seu destino. Esse é um ponto importante. Quanto ao programa Braços Abertos, a ideia é poder, de fato, ver o seu funcionamento. Porque dizer que a prefeita vai aos bairros, eu pergunto para você, você conhece algum bairro que ela vai e conversa com a população? Eu não conheço. E a nossa ideia é exatamente ir para lá e conversar com as pessoas. Ouvir das pessoas
aquilo que elas têm por necessidades e fazer com que a população seja assistida através do trabalho da prefeitura. Entendido. O senhor é do Partido dos Trabalhadores infelizmente, o partido vive, no cenário nacional, um contexto de instabilidade, inclusive algumas denúncias contra as principais lideranças do partido. O senhor acredita que a sua situação partidária, o fato do senhor ser do Partido dos Trabalhadores, prejudica o andamento da sua campanha? Olha, eu acho que é uma crise dos partidos no seu conjunto, né? Dizer que o Partido dos Trabalhadores é um partido que está desgastado frente aos eleitores, enquanto que os outros não, isso não é verdade. Todos os partidos enfrentam uma crise, né? E eu acho que isso não atrapalha um projeto político. Eu defendo as políticas sociais do governo. Acho que o governo Dilma, o governo Lula, implementaram políticas públicas que nenhum outro governo fez, né? E acredito mais ainda que quem define uma política são exatamente os membros de um partido. Então, neste caso, o partido ele não vai me definir. Eu que vou definir o que eu acho que ele tem que ser para a sociedade. E o nosso propósito é exatamente fortalecer as políticas públicas que atendam a população que enfrenta dificuldade, que está numa área de vulnerabilidade, que precisa de respostas concretas numa ótica de cidadania, né? A ideia nossa é valorizar isso, é criar condições para que a sociedade perceba, a partir das políticas públicas, né, resultados concretos. E diga mais, é importante dizer mais, o PT nunca administrou Roraima, né, em termos de governo, tanto o município quanto o governo estadual. E eu duvido que tenham políticas públicas efetivas aplicadas pelos governos municipal e estadual, né, que sejam diferentes, né, que sejam muito mais propositivas do que as políticas que foram implementadas no governo Dilma e Lula no Brasil, né? Ou seja, quando a gente olha as políticas públicas do município, o que nós enxergamos são as políticas do governo federal na época da Dilma e na época do Lula. Nós não enxergamos políticas públicas efetivas da era Jucá, da era Neudo Campos no nosso estado e no nosso município. Ok. O senhor sabe que o preconceito, infelizmente, é uma coisa enraizada na cultura brasileira. E infelizmente, na universidade, nós tivemos casos de preconceito, inclusive um contra um estudante indígena da UFRR, lá dentro mesmo do campus Paricarana, no restaurante universitário. E eu gostaria de citar essa situação para entender o que o senhor tem em termos de política pública, o que o senhor acredita que pode ser feito para que a gente possa conscientizar a população e promover a diversidade, que é tão comum na população brasileira, a diversidade religiosa, étnica, etc. Começamos pela própria ideia da coligação. Nós optamos por uma Boa Vista para todos nós, entender o cenário local como multiétnico, né? Ou seja, e multirreligioso. Quer dizer, é um cenário que abre espaço para que a gente possa pensar todas as culturas existentes no município, né? A nossa ideia é promover, sim, políticas que respeitem a cidadania, respeitem a religião, respeitem a diferença étnica, né? E começa pelo próprio processo de educação do município, né? E nossa ideia é poder oferecer uma educação de qualidade que permita às nossas crianças construírem o seu futuro respeitando as diferenças, né? Respeitando as diferenças. E a partir daí, investir numa política que fortaleça isso, fortaleça esses elementos da diferença, né? O respeito à diferença é um respeito social importante, né? Então, a nossa ideia não é criar uma cidade voltada ou que fortaleça o preconceito, mas não, que seja uma cidade aberta, né? Boa Vista é uma cidade bonita e sempre aberta, né, para o recebimento de pessoas de vários lugares. E essa é a nossa vocação. E é sempre bom colocar para as pessoas que essa vocação ela ganha muito mais qualidade quando se respeita as diferenças religiosas, sexuais, econômicas, étnicas. Então, nossa ideia é trabalhar no âmbito da prefeitura para que o respeito às diferenças continue. Ok. Nós temos um pouquinho mais, chegando perto de 9 minutos, então eu vou encerrar o primeiro bloco e passar para o nosso bate-bola. Bom, candidato, vamos começar então
ao nosso bate-bola, onde eu vou falar o nome de alguns políticos e o senhor vai me dizer em uma palavra, em poucas palavras, aquilo que o senhor acha da pessoa. Então vamos lá. Dilma Rousseff. Coragem. Luiz Inácio Lula da Silva. Muito respeito. Michel Temer. Golpista. Aécio Neves. Golpista. Fernando Henrique Cardoso. Um sociólogo que traiu suas raízes acadêmicas. Jair Bolsonaro. Preconceituoso. Marco Feliciano. Também preconceituoso. Jean Willis. Representa a diversidade. Tereza Surita. Acredito que não tenha... É alguém que... Não sei responder. Não daria uma resposta para ela. Romero Jucá. Habilidoso. Sueli Campos. Frágil. Neudo Campos. Superado. Teomário Mota. Indefinido. Ângela Portela. Trabalhadora. Anchieta Júnior. Passado. Eduardo Cunha. Golpista. Renan Calheiros. Golpista. Ok. Muito obrigado, professor, pelas suas considerações. Eu gostaria agora de passar para o último bloco e pedir que o senhor mande a sua mensagem nos 1 minuto e 30 segundos que nos restam para a nossa comunidade acadêmica da UFRR, que o senhor faz parte, e também para todos os outros que estão nos assistindo nesse momento. Eu queria convocar todos os estudantes, professores e técnicos da UFRR, primeiro para comparecerem às eleições. Acho que as eleições municipais são muito importantes e poder fazer uma gestão que aproxime a Universidade Federal, as instituições de ensino da Prefeitura é a nossa meta. Fazer com que a gente faça uma gestão democrática, transparente, valorizando os princípios da UFRR e inteligente, no sentido de oferecer à nossa cidade o melhor possível. Acho que, por ser acadêmico, por ter uma formação que ajuda a pensar o município de uma forma muito mais participativa, o nosso objetivo é chegar à Prefeitura e executar políticas públicas sérias que honrem a Universidade Federal pelos seus anos de história. Candidato, o senhor ainda tem tempo, 30 segundos. Peço voto para o 13, para que no dia das eleições a gente possa votar 13 por uma Boa Vista melhor, por uma Boa Vista que respeita a educação, a diferença, tá? Que respeita o cidadão. Ok. Muito obrigado, candidato, pela sua presença, por responder tão prontamente os nossos questionamentos. E, é claro, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima.